Olá aluno, e aí? Tudo bem? Belezinha contigo? A gente vai dar prosseguimento ao nosso assunto, tá bom? Nós vamos continuar falando aí sobre a música durante a história, né, da construção da sociedade brasileira. E hoje nós falaremos um pouquinho, como você está vendo aí no cartazinho que eu botei, né, no card que eu usei aí, iríamos falar sobre o rock. Sempre que eu vou falar sobre algum estilo musical, eu sempre alio e sempre associei ele ao Brasil, né? Formação do MPB, a era de ouro do rádio, os grandes festivais da música popular brasileira, a Tropicália, a Jovem Guarda. Então, todos esses estilos eu sempre associei ao Brasil. Com o rock, eu quero fazer diferente. Eu quero trazer primeiro, né, a pegada, esse início. Eu quero trazer primeiro como o rock surgiu, onde o rock surgiu, de que forma o rock surgiu, para depois nós chegarmos é, ao Brasil, que é o tema da nossa próxima. Estou dando spoiler da próxima aula, né? É o tema da nossa próxima aula, que é o rock anos 80, que eu particularmente sou viciado. Eu nasci em 85, na metade dos anos 80, e eu nasci no meio, né, de toda essa efervescência, toda essa mudança de uma juventude ativa, de uma juventude que foi para a rua, que pintou o rosto, que tirou o governo, sabe, de uma juventude que lutou. Eu nasci no meio dessa efervescência jovem. E a jovem, e aí o rock anos 80, ele justamente vem trazer uma canção totalmente embasada nesse tema, né? Uma canção que fala da sociedade, críticas ao governo, críticas ao sistema, né? Críticas à burguesia, todas essas questões todas. E é uma aula interessantíssima. Mas antes de chegarmos no rock anos 80, vamos entender direitinho o que é o rock, como surgiu e onde surgiu. Vamos lá comigo. O rock é uma vertente musical surgida do termo rock and roll, tá? O rock é uma vertente musical que surgiu do termo rock and roll. Vamos lá. Originou-se nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, alcançando seu auge nos anos 70 e 80. Então ele chegou nos Estados Unidos, começou lá nos Estados Unidos no século XX, mas seu auge mesmo nos 70 e 80. O gênero é fruto de uma combinação de diversos tipos de música, principalmente a música negra, que com o passar do tempo desdobrou-se também em outros subgêneros. Professor, faz uma pausa aí, professor. Me explica o que é música negra, né? O que tem lógica? Pois é, na época em que o rock foi formado, existia a música negra e na época tinha lógica, porque assim, veio dos Estados Unidos. E era um país muito separatista. Nós já estudamos sobre isso em artes, né? A influência da cultura afrodescendente, nós estudamos ela no Brasil, e eu também falei sobre como o negro era criminalizado, né? Da escravidão, do preconceito também fora do país. E eu cheguei a falar na aula sobre os Estados Unidos, que era um país completamente racista. Lembra que eu falei na aula de artes lá sobre a questão de até nos assentos, nos ônibus na época, né, os assentos eram para os brancos, os negros não se sentavam. Nós tínhamos escola só para branco. Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris, né? É, quando o Chris mostra perfeitamente bem como era essa separação entre negro e branco em meados dos anos 80. A infância dele foi nos anos 80. Então ele mostra muito bem o quanto o negro era preconceituado. E a música negra é justamente uma música que é feita de negro para negro. O branco não curtia, o branco não ouvia, porque era música de negro. E que estilos eram esses, professor? Eram blues, jazz, soul, a black music. Então eram canções que eram feitas de negros para negros. Eram canções alegres, movimentadas, canções dançantes e tocavam nas periferias dos Estados Unidos, tá bom? Porque quem vivia nas periferias dos Estados Unidos eram os gregos. A gente pode ver isso no seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? A gente pode ver lá. Lembra quando alguém falava que ele era do Brooklyn? Todo mundo imaginava tiro, bomba, povo morrendo, assalto a toda hora, porque assim, eles tinham esse preconceito muito grande com o negro e onde o negro morava, essas questões todas.
E por isso a gente tem o rock inspirado em música negra, porque eram músicas de negros feitas para negros. Vamos lá. As primeiras experimentações ocorreram ainda na década de 40, sobretudo em seus últimos anos, mas foi nos anos 50 que a vertente ganhou contornos mais nítidos. Então o rock, nos anos 40 começa a ganhar e nos anos 50 ele começa a se formar verdadeiramente como rock. Os nomes que se destacaram dessa primeira fase foram, nós temos alguns nomes importantes, né, que se destacaram logo no início da construção do rock. Alguns nomes importantes, dentre eles nós temos Jack Bracton, Jerry Lee Lewis, tá bom? Johnny Cash, Jim Preston, Little Richard, Bill Haley e Chuck Berry. Inclusive, Chuck Berry é considerado por muitos o pai do rock. Tem outros nomes, mas esses nomes são os nomes mais icônicos. Chuck Berry, Little Richard, inclusive, o seriado Chris cita muito, né, o trabalho de Little Richard. Se você não assistiu, se você assistiu o Chris e não lembra do Little Richard, você não assistiu o Chris direito. Eles falam bastante sobre o trabalho do Little Richard lá. E o Chuck Berry, que é considerado o pai, né, o pai do rock and roll. Se você não conhece o trabalho de Chuck Berry, ao terminar essa aula, vá ao YouTube e pesquise sobre as suas músicas, seu trabalho, sua discografia. Você vai ver, né, como é que o pai do rock trabalhava e iniciava esse estilo musical tão maravilhoso logo enquanto engateava o rock and roll. Apesar de quase sempre esquecidas, é importante pontuar a atuação das mulheres nesse contexto. Mulheres também foram importantes na formação e na criação do rock and roll. Vamos entender essa questão. Quais mulheres foram essas? Sister Rosetta Tape, certo? Memphis Minnie e Aretha Franklin, e demais mulheres que tiveram importância no rock. Dentre esses nomes femininos, eu quero ressaltar um nome que para mim é de extrema importância, não só para o rock, mas para a música nacional. Eu sou viciado nela, eu acho ela sensacional, que é a Aretha Franklin. Se você não conhece o trabalho da Aretha Franklin, vá ao YouTube ao terminal da aula, além de ir ouvir Chuck Berry, ouça Aretha Franklin, vai mudar a sua vida. A mulher é sensacional. Nos anos 50, surge uma figura que viria a ser considerada mais tarde como o rei do rock. Era Elvis Presley. Quem nunca ouviu falar de Elvis Presley na vida? Acho que todo mundo já ouviu falar sobre Elvis Presley, em um momento ou outro na vida. Elvis é o ícone quando se fala em rock. Não tem como não se falar em rock, não tem como não se pensar em rock and roll sem citar o nome do Elvis. É como dança. Não tem como falar o nome na dança no mundo sem citar Michael Jackson. Tá? São nomes, pessoas icônicas. São pessoas que fizeram a sua história. E o Elvis Presley ele tem a sua marca muito forte na música, no rock. O rapaz branco, vindo da cidade de Memphis, no Tennessee, cantava no coro da igreja quando criança e recebeu influência do blues, vertente musical de origem negra. Olha que interessante. A gente tem um cantor branco, tá? O cantor que cantava na igreja ali no Tennessee, um cantor branco, com influências da música negra, tá bom? Elvis, imitando o estilo de músicos negros, deu ao rock visibilidade com uma postura rebelde, aliando à sonoridade empolgante uma dança provocativa, tanto que foi chamado de Elvis the Pelvis. É importante salientar que, por conta da sua pele branca, Elvis teve maior espaço na mídia da época e foi melhor aceito pela sociedade conservadora americana. Olha que interessante. O rock and roll só se tornou um estilo popularmente conhecido. O rock and roll só entrou na casa das pessoas depois que um branco viesse a cantá-lo. Olha que legal, para você ver como é que os Estados Unidos era um país ainda muito preconceituoso. Mas precisou alguém, um branco, se apoderar, né, da característica para que todo mundo caísse no gosto. Mas Elvis Presley também, esse não foi o único motivo para ele fazer sucesso não, tá bom? Ele era um cantor sensacional, excepcional, cantava demais. E ao terminar aqui a aula, vá no YouTube, uma sugestão minha, eu gosto muito de
It's Now or Never. It's Now or Never é música de verdade. É top. Ele tem muitas outras lá, mas It's Now or Never, It's Now or Never é agora ou nunca a tradução, né? É sensacional, é top, é show de bola. Esse aqui é o nosso querido, amado e afamado Elvis Presley. Ele é chamado o Rei do Rock, né? E ele trouxe uma pegada para o rock mais rebelde, tá bom? O Elvis, ele, você vai encontrar algumas fotos dele com cigarro, com calça rasgada, sabe? Aquele topete muito bem alinhado. Então, assim, o Elvis Presley trouxe uma pegada que o rock, quando surge, lá, né, com aquelas primeiras influências negras, é uma música ainda muito dançante, muito animada, uma música ainda muito povo. O Elvis se apropria daquilo e traz uma característica dele. E essa característica dele é a característica que acaba dando forma ao rock que nós temos hoje, que é uma música mais agressiva. Agressiva, quando eu digo agressiva, eu falo sobre a questão de regras, né? De rebeldia, de uma rebeldia mesmo no estilo de viver e de cantar. A palavra rock é uma derivação do termo em inglês rockin' and rollin', que pode ser entendido como balançar e rolar. Então rockin' and rollin', traduzindo para cá, balançar e rolar, sugerindo uma dança com conotação sexual. Assim, o rock já surge com uma aura transgressora e rebelde, como eu acabei de dizer, né? Principalmente o Elvis trouxe essa característica rebelde, transgressora dentro do rock and roll. São muitos os subgêneros que se formaram e cada um tem características próprias. Por exemplo, um gênero que se formou do rock and roll. Nós já estudamos, Jovem Guarda. A Jovem Guarda foi um estilo musical no Brasil, tá? Durou por 3 anos, liderados por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, que foram altamente inspirados por Elvis Presley pela guitarra do rock and roll. Tá? Nós já tínhamos a guitarra que foi introduzida na Tropicália, tá? Nós já falamos sobre isso, já inclusive falei das duras críticas, né, que a Tropicália recebeu ali da Elis Regina, né, ela em seu programa O Fino da Bossa, ela critica duramente a Tropicália e o uso da guitarra. E depois da Tropicália e do uso da guitarra, a gente tem aí a turma do Iê Iê Iê, como era conhecida a Jovem Guarda, né, já trazendo a guitarra no tom do rock, uma coisa mais alegre, descontraída. Esse tom de rebeldia que o Elvis Presley pregava, ele vem também na Jovem Guarda, né? Então a gente está vendo o rock influenciando muitos outros estilos. Agora, algumas características do rock and roll. Atitude rebelde e impositiva, ritmo contagiante, autenticidade, caráter contestador, envolvimento do público. Então a gente está vendo um rock and roll aí no estilo popular, onde todo mundo dança, todo mundo se ajuda, todo mundo se veste. O bom do rock também é que o rock, como a Jovem Guarda, ele influenciou não só na questão musical em si. O rock influenciou a moda, o rock influenciou o modo de vestir, o rock influenciou o modo de falar, o rock influenciou o modo de andar. Né? Todo mundo falava da mesma forma, se vestia da mesma forma, porque o rock and roll foi um movimento cultural, um movimento musical tão grande que ele não ficou apenas no campo da cultura, ele passou para o social. Né? Ele moldou uma geração de jovens, e transformou toda uma sociedade. Nós vamos agora, na próxima aula, passar um pouquinho para o rock anos 80, entender como esse rock chega no Brasil. Né? Como eu falei, já tínhamos o rock, já tínhamos a guitarra, o som da guitarra, já desde a Tropicália. Né? Ela passa ali pela Jovem Guarda e pós-Jovem Guarda nós temos aqueles cantores que terminaram a Jovem Guarda agora procurando ali uma maneira de se firmar, e o rock and roll foi interessante. E daí, depois desse período, né, nós temos alguns frutos, alguns jovens que vêm surgindo depois, Cazuza, Renato Russo, bandas importantes como Titãs, Engenheiros do Havaí, Blitz e por aí vai, que trouxeram uma música bela, uma música jovem e que também criticava, também falava, também expunha sua opinião e falava sobre a sociedade ao qual eles viviam. Se você não entendeu essa aula, volta lá do início.
assista mais uma vez, é legal que você entenda esse assunto por completo. E se ainda assim você não entendeu, manda uma mensagem para mim que eu vou com certeza prontamente te ajudar e te responder em sua dúvida, tá bom? Galera, forte abraço, até a próxima aula, valeu!